Então, irmãos, continuando aqui a nossa segunda parte do vídeo, sobre como provar que Jesus é Deus na Bíblia, tradução do Novo Mundo, eu li aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e versículo 6. Lá em Isaías 43:10 diz que Jeová fala, né, que antes dele não houve nenhum Deus e depois dele não haverá nenhum outro Deus. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lá diz, né, que Jesus é um Deus e o Verbo era um Deus. Mas se Jesus era um Deus, né, e como é que fica a questão do Jeová, o Pai, né? Porque a testemunha de Jeová fala, não, só existe um Deus. Mas e Jesus? É um Deus falso ou um Deus verdadeiro? Porque vocês falam no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus é um Deus. Bom, enfim, mas a testemunha de Jeová gosta de usar esse texto aqui, ó, que 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, né? Versículo 5 e versículo 6. Olha só, preste atenção. O versículo 5 diz assim: pois embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. Aí eles vão dizer bem assim, não, você está falando isso aí sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz que existem alguns que são chamados de deuses. Aí eles vão dizer bem assim, mas calma lá, não é deuses, no sentido de como Deus Todo-Poderoso, o Ser Divino, nosso Pai Eterno e tal. Quando fala que são chamados de Deus, alguns são chamados de Deus, é no sentido de autoridade, tá entendendo? É no sentido de enviado por Deus, é no sentido de, é um título, tá entendendo? Então não é que eles são o Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai. Aí eles vão falar bem assim, a mesma coisa se aplica para Jesus. Ele é um Deus, é chamado de Deus, mas como um título, não que ele é o Ser Divino, um Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai. Olha só, vamos analisar algumas coisas aqui. Sim, temos que afirmar, né, temos que realmente confirmar com a testemunha de Jeová que tem algumas passagens na Bíblia que tem algumas pessoas que são chamadas de deuses. Se não me engano, parece que os juízes foram chamados de deuses, né, no sentido que eles representavam o Deus Todo-Poderoso de Israel. Entendeu? Não que eles eram Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ok, concordo, que é no sentido de representar Deus, que é no sentido de título, ok? Mas na questão de Jesus é diferente. Por que é diferente? Porque nós acabamos de ver algumas passagens que mostram que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Então, essa passagem não pode se aplicar, né, para Jesus. Bom, agora, mais aí, eles esquecem de um pequeno detalhe muito importante. Eles analisam o versículo 5 do capítulo 8 de 1 Coríntios, mas esquecem do versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Diz assim, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procede todas as coisas. Eles param aqui, né? Não, aí ó, para nós há um só Deus, o Pai. É o Pai que é Deus. Mas, pega a parte B do versículo 6. Não pode pular não, pega a parte B. E diz assim, ó. O Pai, né, de que procede todas as coisas. Aí diz assim, e nós existimos para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Aí eu te pergunto, você, testemunho de Jeová, quem é o Senhor da sua vida? Aí você vai dizer, é Jeová. Não. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Porque se a regra vale para dizer que só o Pai é Deus, então tem que valer também a regra para dizer que só Jesus é o Senhor. Então quer dizer que Jeová não é o Senhor da sua vida? Quer dizer que é só Jesus? Então eu posso inverter as regras, tá entendendo? Então esse argumento não cola. Então Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Gente, não tem para onde correr. Nós estamos vendo aqui na própria Bíblia, tradução do Novo Mundo, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Sim, esse texto de 1 Coríntios se aplica para títulos, para pessoas. Mas no caso de Jesus é diferente, porque nós vimos aqui que tem passagens que mostram que Jesus é Deus. Ok? Bom, mas aí não para por aí não. Vamos analisar aqui mais alguns textos. Já estamos encerrando. Olha só, Hebreus capítulo 8, versículo 1, você pode conferir aí comigo. É um texto que mostra, né, que o Pai, ele chama o Filho, né, chama Jesus de Deus. Olha o que diz, Hebreus capítulo 1, versículo 8, na Bíblia Tradução do Novo Mundo. Mas, a respeito do Filho, ele diz, Deus é o seu trono.
para todo sempre, e o cetro do seu reino é o cetro da retidão. Bom, é um texto muito claro que mostra que Jesus é Deus. Porém, as testemunhas de Jeová vão temar, né? Vão bater o pé e dizer que não, aqui não está mostrando que Jesus é Deus. Mas, gente, presta atenção. Se esse texto aqui não mostrar que Jesus é Deus, o texto fica sem sentido. Vamos ler o texto? Olha o que diz. Diz assim, ó, mas a respeito do Filho, ele diz. Aí está falando sobre o Filho, vai falar sobre o Filho. Deus, o teu trono, né, para todo sempre, e o cetro do teu reino. Não, aí tipo assim, mas a respeito do Filho diz, deixa o Filho para lá. Oh Deus, o teu trono. Não faz sentido. Então está falando do Filho. E aqui está Deus com D maiúsculo, né? Então mostrando que Jesus é Deus. Eu não sei por que eles quer afirmar sempre que esse texto se refere ao Pai, mas não, está se referindo ao Filho. O próprio Pai chamando o Filho, chamando Jesus de Deus, né? Bom, eu quero encerrar aqui o nosso vídeo mostrando mais alguns textos, mostrando que Jesus é Deus. Gente, tem muito texto mostrando que Jesus é Deus, né? Você vê que eu tive que fazer duas partes aqui do vídeo para falarmos sobre este assunto. E esse é um texto, eu vou mostrar um texto agora, que talvez é um texto que você nunca parou para analisar. Eu estava lendo a Bíblia uma vez e eu parei assim para analisar esse texto. E é um texto muito claro que mostra que Jesus é Deus. E olha só, você vai conferir comigo que está na própria Bíblia Tradução do Novo Mundo. Agora você vai acompanhar comigo aí o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Presta atenção. Aqui vai falar sobre o endemoniado de Gadara, né? Diz assim, ó. No entanto, o homem de quem os demônios haviam saído, né, que era o endemoniado de Gadara, implorava para continuar com ele, com Jesus. Mas ele mandou o homem embora dizendo, presta atenção no que Jesus vai dizer. Versículo 39. Volte para casa e sempre fale sobre o que Deus fez por você. Gente, presta atenção. Eu queria que você prestasse atenção nessa passagem. Volte para casa e sempre fale sobre o que Deus, com D maiúsculo, né? Deus Todo-Poderoso, fez por você. Agora, olha a parte B do versículo 39. Assim, ele foi embora, proclamando em toda a cidade o que Jesus havia feito por ele. Olha que interessante. Vamos analisar de novo o versículo 39, parte A. Volte para casa e sempre fale sobre o que Deus fez por você. Então, e depois diz, e assim ele foi embora proclamando em toda a cidade o que Jesus havia feito por ele, o que Deus fez por você. O que Jesus fez por ele? Libertou ele, né, daqueles demônios que ele tinha, daqueles vários e vários demônios, e lhe deu uma vida nova. Então, Jesus que fez isso por ele. Mas aqui também diz que Deus que fez isso por ele. Então, gente, é um texto muito claro, mostrando que Jesus é Deus. Talvez você nunca tenha analisado esse texto, mas abra a sua Bíblia aí e confira para você ver. Lucas, capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Um texto muito claro, mostrando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ler só mais dois textos e vamos encerrar aqui o nosso vídeo de hoje. Agora o próximo texto é Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, que diz assim, ó. Texto muito conhecido também, né? Diz assim, vejam, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é e que era e que vem, o Todo-Poderoso. Olha só, vamos prestar atenção aqui em alguns detalhes. Esse texto é muito claro, muito claro, mostrando que Jesus é Deus, né? Porque o versículo 7 e o versículo 8 estão falando, né, é o mesmo contexto, falando de Jesus, né? E no versículo 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Em outras traduções não está isso aqui, diz Jeová Deus, né? Então, é um texto que está mostrando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo está dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Diz Jeová Deus, aquele que era, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Aí, certa vez, um testemunho de Jeová falou bem assim, não, o versículo 8 não se aplica a Jesus, se aplica a Jeová, né? Inclusive, na tradução deles, tá? Não as outras traduções, mas na tradução deles, que como você está vendo aí na tela, do versículo 8 diz,
eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, né? Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Olha só, o texto está falando de Jesus, só que eles vão dizer, né, que é Jeová Deus, não é Jesus, é Jeová o Pai. Mas olha só, nós vamos ver outro texto aqui de Apocalipse, que vai mostrar que esse texto aqui, o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse, que se refere a Jesus e não a Jeová o Pai. Mas Jeová e Jesus é o mesmo, né? Que é o mesmo Deus. Porque Jeová, na verdade, é só um título para o nome de Deus, tá bom? Então, Jeová e Jesus é o mesmo, porque é o mesmo Deus. É porque a Testemunha de Jeová gosta de usar o termo Jeová para o Pai, né? O Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jeová é só um título para o nome de Deus, né? Mas olha só, tá, o versículo 8 eles vão dizer que se refere a Jeová o Pai, mas não se refere a Jesus. Olha só, acompanhe comigo aí agora Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler aí do versículo 13 ao 16. Nós vamos ver se esse texto realmente, o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse, se refere a Jeová o Pai, né, como a Testemunha de Jeová diz, ou se refere a Jesus. Vamos ler? Apocalipse capítulo 22, versículo 13 ao 16. Diz assim, ó, o 13, o que está dizendo? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A mesma expressão usada no versículo 8. Vamos voltar aqui só para a gente conferir, para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Alfa e o Ômega é o princípio e o fim, ok? Agora vamos voltar lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, diz assim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, né? É o princípio e o fim, é a mesma coisa, né? Vamos lá. Agora, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Lê esse texto aqui para a Testemunha de Jeová. Olha só, Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E pergunta para eles, bem assim. Aqui, ó, Apocalipse 22, 13, tá? Se referindo a quem? A Jeová, o Deus do Pai, como vocês dizem? Ou a Jesus? Certamente eles vão dizer a Jeová, o Pai, né? E não a Jesus. Ok. 13. Agora vamos ler o 14 em diante. Diz assim, ó. Felizes os que lavam as suas vestes compridas, para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida, e para que entrem na cidade pelos portões dela. Perdão, irmãos. Lá fora estão os cães, os que praticam ocultismo, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora, olha o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que lhes dar testemunho dessas coisas, em benefício das congregações, Até aqui. Então, olha só, do versículo 13 ao versículo 16 é um contexto só, ok? O versículo 13 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí nós vamos lendo até o 16, e 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para lhe dar testemunho dessas coisas, em benefício das congregações. Então, o versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, a mesma expressão que está lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, não está se referindo a Jeová, está se referindo a Jesus, gente. É muito claro, o texto é muito, muito, muito claro. E aqui o texto, né, volta lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz, vejam, ele vem com as nuvens e todo olho verá, incluindo aquele que os transpassaram. Então, como é que o texto está falando de Jeová? Aquele que os transpassaram. Quem foi transpassado por uma lança? Foi Jeová, o Pai, ou foi Jesus? Foi Jesus. Então, o texto se aplica a Jesus. Então, logo nós entendemos o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus diz que ele é Deus. O próprio Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Bom, irmãos e amigos, como nós podemos ver, a própria Bíblia, a tradução do Novo Mundo, ela afirma, ela mostra que Jesus é Deus. Então, é muito claro, que você possa pausar o vídeo, né, depois,
analisar as passagens que eu apresentei aqui, os argumentos, os versículos, né? E você vai ver, não tem muito segredo, não tem mistério. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E como vocês podem ver, eu mostrei na própria Bíblia, tradução do Novo Mundo. Tá certo? Então, esse é o estudo que eu trago aqui para vocês hoje. Que Deus possa estar assim abençoando a vocês. Gostaria de dizer para você que é Testemunho de Jeová, mais uma vez, não quis fazer esse vídeo aqui para te ofender. Pelo contrário, né? Às vezes as pessoas podem pensar que nós, que é da área da apologética, que fazemos esses vídeos, as pessoas podem pensar assim, não, vocês estão atacando pessoas de outra religião. Muito pelo contrário, nós amamos a Testemunho de Jeová e todas as pessoas de todas as religiões, tá? Pelo contrário, nós não estamos aqui para te ofender, nós estamos aqui para te alertar. Porque é um perigo muito grande, é uma heresia muito grande nós afirmarmos e dizermos que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então que Deus possa estar assim abençoando a sua vida e até a próxima.